Meditando na palavra de Deus, eu quero deixar para você que está conectado aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Quero deixar aqui um versículo que Deus falou muito comigo nesta tarde. Está lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 9, que diz assim, ó: E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, e é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, que nos escreve essa carta, ele está nos dando a seguinte orientação. Ele está dizendo, que nós fomos aceitos por Deus através do sacrifício de Cristo. Você é aceito por Deus. Não importa a sua situação, a sua condição, o modo que você fala, o modo que você anda. A Bíblia está dizendo que nós só somos aceitos por causa do sacrifício de Jesus. Não importa a sua condição. Hoje, talvez você está se sentindo triste, abatido, preocupado, temendo até mesmo a morte. Talvez você está aí angustiado, está com medo. Tem medo de morrer, tem medo de ser contaminado, está com medo de passar por uma crise financeira. Eu não sei qual é a sua condição, mas o texto aqui nos ensina algo muito precioso na palavra de Deus. Ele está dizendo que por causa do sacrifício de Cristo, Deus te recebe, Deus te aceita. Não é pelo tanto que você fez ou que você irá fazer. Não é pelo tanto pelo qual você diz que é santo. Não, é pelo sacrifício de Jesus. Cristo na cruz é garantia do pagamento de uma dívida que você não dava conta, que você não daria conta jamais de pagar. Uma dívida eterna, uma dívida a juros altíssimos, porque Satanás não tem poder para destruir você. Satanás não tem poder para te matar. Vírus nenhum tem poder para te matar, porque você está nas mãos do Senhor. Eu estou nas mãos do Senhor. O texto está dizendo que existia uma dívida alta, que eu jamais conseguiria pagar. Por isso que eu estou afirmando, dizendo, não é a sua condição. É claro que você precisa recebê-lo. Você precisa reconhecer o pagamento. Você precisa se apropriar dessa promissória. Você precisa entregar essa dívida nas mãos daquele que pode pagar, que é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo tem o poder para te livrar da morte, do medo, da disciplina de Deus. Muitas pessoas estão me questionando, me perguntando assim, pastor, isso tudo que está acontecendo no mundo é a ira de Deus pesando sobre o homem? Eu não sei te dizer se é. Eu não ousaria falar, afirmar para você que sim ou que não. Mas eu só sei te dizer uma coisa, que se você estiver em Cristo, o texto está dizendo que nenhuma ira, nem o mal é capaz de te alcançar. Paulo está dizendo isso. O apóstolo Paulo está falando aos romanos, se você estiver em Cristo, se você receber Cristo, se você tiver Cristo como o único Senhor e Salvador, nenhum mal chegará até você. Nenhum mal. Nenhum mal. Porque o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Somos sarados, libertos, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus, que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, não precisa se desesperar. Fique em paz. Busque ao Deus de paz. Um dos nomes do Senhor é: eu sou o Deus de paz. Shalom, o Deus de paz. Ele é o Deus que pode fazer.
Somente Ele pode fazer, através do seu Filho, Jesus Cristo. E nesse texto é tão precioso que ele diz, né? Que agora ele é aceito. Paulo está dizendo, eu sou aceito. Paulo está dizendo que eu e você somos aceitos por causa da dívida que foi paga lá na cruz do Calvário. Você precisa, sim, recebê-lo como o único Senhor e Salvador. Tudo vai fazer diferença a partir deste ponto na sua vida. Foi assim na minha vida. Eu me lembro que no ano de 2003, eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que buscava preencher um vazio que estava no meu coração, com coisas, com relacionamento, com trabalho, com tantas coisas. Mas toda noite, quando eu deitava a minha cabeça sobre o meu travesseiro, eu chorava. Existia um vazio dentro de mim. Mas teve um dia que eu me encontrei com Cristo. E aquele vazio foi preenchido. E nunca mais eu tive esse vazio dentro de mim. Porque eu entreguei a minha vida. Eu entreguei o governo nas mãos do Senhor Jesus. Só Ele tem o poder para fazer. Só Ele tem o poder para fazer. E o texto diz que, mais certo ainda que ficaremos livres por meio dEle. Você é livre. E aí eu te pergunto, se você diz que tem Cristo no coração, não importa a sua religião, eu não estou aqui para defender uma placa. Eu estou aqui para falar do Cristo. Então a Bíblia está dizendo que se eu tenho Jesus, se eu recebi Jesus, eu sou livre. Então por que você está preso pelo medo? Por que você está angustiado? Por que você está preocupado? Reflita, por quê? É uma pergunta que eu te faço neste dia. Se o texto está dizendo que se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, por quê? Quero te responder essa pergunta. Porque o medo nos paralisa. Sabe qual foi o primeiro sentimento, a primeira coisa que o homem recebeu após o pecado? Medo. A Bíblia diz que Adão teve medo de Deus. Olha que ponto que o medo leva o ser humano, leva o homem a ter medo de Deus. O medo muitas vezes te paralisa. O medo, ele quer me paralisar. Isso é um sentimento colocado por Satanás aos homens. Talvez o diabo colocou isso dentro de você, te sugeriu isso dizendo, não saia, você vai morrer, você vai falir, é chegado o seu fim. Muitas vezes Satanás coloca esse tipo de pensamento no nosso coração. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que tem Jesus é livre. Receba a sua liberdade. Não abra mão da sua liberdade. Rejeite este pensamento. Vença. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe como é que eu resisto ao diabo? Com a palavra. Medite na palavra. Busque a sua resposta, porque a sua resposta está na palavra. Tudo o que você precisa, necessita, está aqui na palavra. Aproveite esse tempo em casa. Vá meditar na palavra. Vá orar. Vai orar com a sua família. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Para de ficar muitas vezes em WhatsApp o tempo todo, recebendo aquele monte de notícia que muitas vezes o tempo todo nos desanimar, nos mostra o tempo todo uma realidade. Sim, é uma realidade, mas você não pode viver pelo que você vê, você precisa ver pelo que você crê.
Não perca a fé, você precisa crer. Crer nesta palavra. E a palavra para mim e para você hoje, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 9, diz que agora fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo à cruz, mas é certo que ainda ficaremos livres por meio dele. A Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus você é livre. Em Cristo Jesus você é guardado. Eu sou guardado em Cristo Jesus. Você é guardado em Cristo Jesus. Nenhuma ira, nenhum mal poderá te alcançar, porque você está em Cristo Jesus. Você é capaz de orar comigo? Você é capaz de parar o que você está fazendo? Você é capaz de tirar um tempo agora para orar, para buscar comigo aqui a revelação desta palavra? Você é capaz? Você é capaz de gastar um tempo, aproveitar esse tempo e gastar esse tempo na presença de Deus? Porque a palavra nos garante que eu e você, por causa do sacrifício de Jesus, eu e você somos livres. E nem o medo, nenhum sentimento de medo pode vir te atormentar. Ele pode até bater na sua porta, mas através da palavra você vai declarar: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O próprio Deus me garante, o próprio Deus, Ele mesmo diz na sua palavra, que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Põe a mão no seu coração agora, você que tem condições, vamos orar. Oh Espírito Santo, Pai, eu sei que tem sido dias difíceis. Senhor, sabemos que a mídia, o jornal, a televisão, Senhor, o tempo todo nos mostra uma realidade. Senhor, mas nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que nós cremos. Senhor, e nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que pelo Teu sacrifício, o Senhor nos recebe, o Senhor nos aceita, e nós somos livres de todo mal. E nós somos livres, Senhor, da Tua ira. Pai, eu peço por cada um, Senhor, que está me assistindo agora através dessa live, pelas redes sociais, que o Senhor possa trazer revelação, que não há motivo para termos medo, não há motivo para acreditarmos naquilo que nós estamos vendo, mas a Tua palavra nos garante, Deus, que nós vivemos pela fé. Por isso, Pai, nesta hora, Pai, eu abençoo na autoridade do nome de Jesus a cada pessoa que está me assistindo agora, e que estes serão dias de nós buscarmos a Tua vontade para a nossa vida. Assim eu oro, eu abençoo a todos na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas eu quero convidar você a receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Por isso eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, porque eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. Por isso, Senhor, eu estou aqui declarando que Tu és o meu único Senhor e Salvador. Amém? Aleluia!